Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No balanço das comissões do primeiro semestre, nós conversamos hoje com a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que é presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Vereadora Cláudia Araújo, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço por poder estar aqui com vocês para a gente discutir um pouco mais e trazer informações aí para o público da TV Câmara. Então tá certo, vereadora, vamos fazer um balanço então da Cosman neste primeiro semestre, né? E eu gostaria de abrir esse programa com a senhora falando de uma pauta, ou de um assunto que foi bastante relevante, uma tônica, né, da comissão que tratou em diversos momentos, que é a questão dos servidores, né, falta de servidores nos atendimentos na área da saúde, a demora, muitas vezes os próprios usuários do sistema, né, participavam das reuniões, dando esse relato, né, da demora, da falta de funcionários. Eu gostaria para a gente abrir, vereadora, a senhora falar um pouquinho sobre esse tema e como a Cosman vem acompanhando essa situação na cidade. Na verdade, nós já tivemos mais de uma reunião voltadas a esse tema, a proposição lá do vereador Oliboni, que compõe a Comissão de Saúde, mas todos nós, como vereadores da Comissão de Saúde, temos essa preocupação, né? Nós tivemos na outra gestão, fizemos algumas visitas ao postão da Cruzeiro, ao pronto atendimento da Bom Jesus e da Lomba do Pinheiro. Então, a gente sabe, conhece um pouquinho da necessidade, da importância de nós termos as pessoas para atender a população, e a pandemia agravou isso ainda mais. Nós tivemos trabalhadores que ficaram doentes, nós tivemos pessoas afastadas, nós temos muitos servidores aí afastados, e com isso a demanda, que também aumentou, dificultou ainda mais o atendimento. Hoje a gente sabe que tem em torno de pacientes que levam de 5, 6, 10 horas para serem atendidos, por falta de profissional, né? A demanda é muito grande, principalmente ali no posto da Bom Jesus, a gente tem acompanhado bastante. Mas a demanda mais pontual da Cosman, ela tem sido do postão da Cruzeiro, porque tem muitas... não é só a questão do servidor, é a questão do servidor, é a questão da manutenção do espaço, que a gente sabe que precisa de melhorias, que precisa ser ampliado, que precisa ser reformado. Então, a gente tem hoje uma terceirizada que atende o postão, né, da Cruzeiro, que é a Global Med, que atende com os médicos e enfermeiros, mas que tem pouco pessoal, então que precisaria mais. A gente está com o problema das terceirizadas agora nos postos de saúde, porque está sendo feita uma nova composição, onde inclusive tinha um edital aberto, e esse edital foi cancelado para ele ser ajustado, para poder compor melhor essa construção aí com as empresas, empresas que já trabalham na área da saúde, né, com as instituições, tipo Santa Casa, tipo Vila Nova, que estão abraçando as terceirizadas, para que a gente possa compor melhor isso, porque isso é jurídico, né? Sim. Também a gente tem um processo jurídico em cima disso, para que não tenham as terceirizadas. Então, realmente é um tema que a gente vem acompanhando através da comissão já há mais de 2 anos, vem tratando isso. E a saúde do nosso cidadão, ela depende deste atendimento, né? Então, esses são os pontos mais importantes agora, que são os pronto-atendimentos, são as UPAs, porque tu não pode confundir UPA com pronto-atendimento, são coisas diferentes, inclusive de forma constitucional é diferente. A gente precisa de mais UPAs, e é isso que a gente está batalhando para a gente tentar construir. Nós temos aí o Hospital Porto Alegre, né, que está fechado, que poderia ser uma UPA hoje. Nós temos outros locais que poderiam estar atendendo como unidades de pronto-atendimento, e infelizmente a gente não está conseguindo compor isso. Então a gente vai seguir aí trabalhando essa questão. Seguirá na pauta, né, vereadora? Com Seguirá certeza. Na pauta. E foi justamente essa cobrança, né, que a Cosman fez em uma das últimas reuniões desse semestre no mês de julho, né, que foi o chamamento, né, de concursados e também o acompanhamento do cumprimento de contrato dessas prestadoras de serviço na gestão dos PAs, né, vereadora? Exatamente. Inclusive nós temos aí uma lei que precisa ser revogada, que foi aquela lei dos concursos que eu aprovei lá no final do ano passado, e que com a queda da 173 pela Constituição, ela perde o efeito. Então nós chamamos hoje, o município chamou 479 trabalhadores, não só da saúde, mas no geral, em função desta lei ter sido sancionada, só que hoje, com a queda da 173, ela perde esse efeito. Então a gente precisa revogar essa lei para poder abrir novos concursos e poder fazer novos chamamentos também. Então isso é bem importante a gente esclarecer,
que não é assim, tu tá tirando o direito daqueles que fizeram concurso de poderem ser chamados. Em função da queda da 173, eles não poderão mais ser chamados. Então a gente precisa revogar a lei para que a gente possa abrir novos concursos e as pessoas terem oportunidade e a gente possa melhorar essa demanda, né? Entendimento, perfeito. Vereadora, deixa eu trazer um outro tema importante aqui que a Cosman debateu neste semestre, que foi a questão da preparação, né, para o Outubro Rosa, né, com a questão do mutirão de mamografias, né? Como é que a comissão tem acompanhado esse tema, né? É um tema muito caro para a comissão, né? Trazido com um debate constante nesse sentido. Na verdade, eu sou uma grande defensora do Outubro Rosa. A gente fez, inclusive, campanha no ano passado com relação a isso. Todos os anos a gente procura fazer adesivo, informativo, procura trazer esse tema, vereadora. Distribui no plenário, inclusive, ali, né, vereadora? Isso, distribui para todo mundo ali no plenário. A vereadora Tanise também é uma vereadora voltada para essa questão, né, do Outubro Rosa. Todas nós, na verdade, né, mulheres que podemos sofrer com o câncer de mama, a gente precisa divulgar isso, informar isso e trazer demandas, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande e eu fiz um indicativo para o executivo no ano passado que todas as mulheres que venham a fazer algum tipo de consulta no mês de outubro, que elas sejam encaminhadas para fazer as mamografias, para fazer... Então a gente já está trabalhando isso antes do mês de outubro, para que seja feita uma programação e uma organização junto à Secretaria de Saúde, para que eles possam fazer, através dos postos de atenção primária, o atendimento a todas as mulheres e o encaminhamento, né? Para que elas façam tanto a eco mamária quanto a mamografia. A gente não tem uma demanda muito reprimida com relação às mamografias, mas com as ecos mamárias a gente tem uma demanda muito reprimida. Então a gente precisa minimizar essa fila, né? Então a gente precisa começar a trabalhar desde agora, porque o outubro, na verdade, ele é um ponto de referência só, né? Ele é a forma que a gente tem de trazer a informação dentro de um mês, mas a gente precisa trabalhar isso todos os meses, né? O ano inteiro, né? Você falou também nessa reunião, né, vereador, da possibilidade de emendas impositivas na compra desses aparelhos, né, para, enfim, tentar diminuir essa fila, né? A ideia é que a gente possa, enquanto comissão, inclusive, fazer uma junção dos vereadores da Comissão de Saúde para que a gente possa oportunizar dentro da necessidade. Se é um mamógrafo, se é algum outro tipo de aparelho que seja necessário, que a gente possa fazer, porque se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue minimizar essa fila, né? Vereadora, também a Cosman também realizou audiências públicas, né, como prevê a legislação, né, para fazer o balanço, né, periódico das ações da saúde aqui no município. E nessa última reunião de audiência pública se falou muito também da questão dos leitos, né? Teve um momento bem complicado dos leitos aqui na capital, né? Que na verdade a gente tem uma entrega do quadrimestre sempre, né? Que para quem trabalha na saúde, como eu trabalho, assim, sou uma vereadora que estou sempre atenta às questões voltadas para a saúde e outros colegas também. A gente vê que o que a gente recebe no mapa é o bonito, né? É o que deveria estar acontecendo e que talvez até seja o trabalho para que isso aconteça, mas que não é a realidade do usuário do sistema, né? A gente sabe que é aquém daquilo. E o inverno, ele dificulta ainda mais, né? Ele amplia ainda mais as necessidades de leito, principalmente os leitos pediátricos, que foi um tema que eu trouxe, né? Que foi uma demanda que se conversou com relação, porque nós estávamos entrando no inverno e nós já tínhamos os leitos pediátricos em número reduzido e precisando, sabendo que as infecções respiratórias, elas aumentam no mês de junho e julho e agosto, e a gente teria dificuldades, como a gente tem, né? Nós temos dificuldades de leito. O meu marido internou com pneumonia, agora há poucos dias, e não tinha leito, e eu tenho Unimed. Então, assim, eu tenho plano de saúde e não tinha leito. Tu imagina quem é do sistema que precisa e que tem uma demanda reprimida gigante. Então, é muito complicada essa situação. Eu acho que a gente precisa... eu sei que o esforço é muito grande da Secretaria de Saúde para minimizar. São muitas as metas a serem cumpridas em várias... Não é só a questão respiratória, não é só aquilo. São muitas doenças que são complexas, né? Mas a gente precisa minimizar principalmente o primeiro atendimento. E eu acho que os postos de saúde, eles podem ter um outro papel mais preventivos. Então, daqui a pouco a gente conseguir ampliar as equipes dos postos para que elas façam um melhor atendimento, melhor no sentido de ter mais pessoas para atender esses usuários e fazer esses encaminhamentos, para que a gente não precise chegar a um leito de hospital, a uma internação. Então,
os preventivos, né? Perfeito. Vereador, um tema também que mexeu bastante com a sociedade aqui, especialmente porto-alegrense, né, mais especificamente olhando aqui para a cidade, foi a questão da dengue, né? E a Cosman também se debruçou sobre esse tema, né? Números recordes aí de infecções aqui na capital, né? Nós estamos, inclusive, criando um decreto que está saindo agora nesses dias, com relação à dengue, né? Porque eu tenho um projeto aprovado que oportuniza os agentes de endemia a entrarem nos espaços públicos e privados para fazer a limpeza destes locais. Então, a gente precisava adequar como que ia ser feito isso. Quem entra com agente de endemia, dependendo do local, quem paga esta conta, porque tu tem que, às vezes, abrir um cadeado, tu tem que, às vezes, colocar cloro numa piscina que está abandonada, tu tem que limpar pneus e tudo mais, e tudo isso é tempo, tudo isso é custo, né? Porque tu precisa melhorar o espaço. Então, como vai ser feita essa construção? Porque eu acho que quem tem que pagar essa conta é o proprietário. Então, que seja no IPTU. Como é que a gente compõe isso através de um decreto? Então, é isso que está se trabalhando, porque eu, conversando com o secretário de Saúde, ele tem uma preocupação muito grande com relação à dengue, porque nós não conseguimos extinguir os focos da dengue agora no inverno. Então, assim, a tendência, foram feitas vistorias e se encontrou ainda o mosquito, as larvas, né? Então, assim, a tendência é que setembro, outubro, quando comece a esquentar de novo, a gente tem um grande surto de dengue na cidade. Então, se nós não trabalharmos isso agora para limpar os espaços, sejam eles públicos ou privados, nós vamos ter um problema muito grande. Esse é um alerta importante, né, vereadora? Porque, assim, uma das questões que se colocava em relação à dengue é que, bom, quando chegar o frio... Morre, né? A princípio morre, mas não morreu. Então... E a gente ainda tem focos e a gente tem uma grande preocupação com relação a isso. Então, a gente está encerrando aí, trabalhando nos próximos dias, já vai se ter o decreto, para que a gente possa, a partir daí, compor com os agentes de endemia para que eles possam ter acesso garantido, acesso seguro e que possam fazer o que tem que ser feito para a gente eliminar esses focos. Perfeito. Vereadora, outra questão também sempre preocupante, né, é a Covid, né? Estamos avançando aí já na 4ª dose, né, para as idades vêm descendo, né, para poder completar o ciclo vacinal, mas muita gente ainda não se vacinou, né, que já podia ter se vacinado, inclusive com a 3ª dose, né, e agora a 2ª de reforço. A Cosman também debateu esse tema, né, também trouxe esse tema para discussão, né, e também é um tema que vai seguir na pauta. Na verdade, eu fiz alguns indicativos, né, não como comissão, como vereadora, né, mas a comissão também tem essa preocupação para que a gente pudesse fazer a busca ativa nas escolas, porque assim, é obrigado a criança a se vacinar? Não, não é obrigado a criança a se vacinar. Mas a gente precisa instruir os pais, instruir a necessidade de fazer a vacina para a proteção não só daquela família, mas de todas no entorno, né? Então a gente fez alguns indicativos, a comissão discutiu sobre esse tema aí durante o primeiro semestre, porque a gente sabe que a Covid ela não termina amanhã, né? A gente ainda vai ter cepas, não se sabe o que vai acontecer, como que ela vai transmutar isso, né? De que forma isso vai ser realizado. Então, quem puder se vacinar, quem tem idade, tudo e pode, que faça a sua vacina, né? Porque é proteção, né? É proteção. E para não, como a senhora falou, esse vírus não ocorreu uma mutação diferente, né? Daqui a pouco, hoje, né? Na verdade, a resposta desse vírus, ele é numa gripe muito forte. Né? A gente já teve a parte muito letal da Covid, que foi lá a primeira, né? Hoje ele está se transformando e está transformando isso em muitos quadros gripais graves, né? H1N1, H2N3, todas essas mutações, né? Essas variações estão comprometendo muito a parte pulmonar e outros, né? Cardíaco e tantos outros que a gente acaba ouvindo falar. Então, a gente precisa trabalhar e cada vez mais vacinar as pessoas, porque isso é muito importante. Importante. Né? Vereadora, para a gente encaminhar aqui o final também da nossa entrevista, um tema recorrente, né, na Comissão de Saúde e que está aí ainda pipocando, digamos assim, né, para um debate que vai seguir com certeza, é a questão do IMESF, né? Como é que a Cosman também tem trabalhado essa questão, né, e uma avaliação da senhora sobre esse tema? Na verdade, isso é uma coisa até bem pessoal, né? Porque eu trabalhei bastante a questão do IMESF, eu era contra a extinção. A gente sabe que tem uma determinação federal, né, que a ministra decidiu que tinha que ser extinta e por isso ela foi cumprida.
A gente sabe disso, a gente sabe que os sindicatos tiveram a oportunidade lá atrás de reverter isso. Então, assim, mas eu acho assim, não importa o mérito da questão, o que importa é como que a gente faz a partir de agora para a gente resolver os problemas. Em todas as audiências que eu participei referentes ao IMES, e muitas foram as discussões voltadas a isso, em todas elas eu disse que se não fosse constituído uma empresa pública para acolher esses trabalhadores, para fazer essa transposição, nós teríamos muitas judicializações. Hoje nós temos mais de 1.000 judicializações. Hoje nós temos alguns trabalhadores que foram incorporados via judicial, outros que foram incorporados e já perderam essa liminar, perderam o direito de... Então a gente está numa confusão muito grande com relação a isso. Imagina a cabeça de quem trabalha na área da saúde, que precisa ter o seu emocional preservado para atender as pessoas, porque quando tu chega mal em algum lugar, tu precisa ser acolhido. E como é que alguém que pode perder seu emprego amanhã acolhe alguém que precisa ser... Essa insegurança é uma insegurança muito grande. Então, eu sou favorável, eu acho que a gente tinha ainda que repensar a questão de absorção, porque pode ser negociada essas judicializações. Então, teria que ver como fazer isso de forma jurídica, né, legal, para a gente transformar o IMESP numa empresa pública que acolhesse esses trabalhadores que fizeram concurso lá atrás, que têm direito, a princípio, a continuarem trabalhando e negociar que não sejam judicializadas e que essas sejam transformadas incorporadas ao sistema. Porque a gente precisa de pessoal. Entendimento, né? Por que não, né? Eu não consigo assimilar, mas enfim. Vereadora, além do IMESF, aí, para o segundo semestre, o que a senhora projeta de trabalho da comissão? Na verdade, nós temos, a gente se reúne a cada 2 meses e a gente estipula as pautas que vão ser discutidas nos 2 meses seguintes, né? Então, dependendo do que se tem de mês de alusão, por exemplo, setembro vai se falar sobre o mês do suicídio, já tem essa pauta pré-definida, né? O combate ao suicídio, o outubro a gente já tem o outubro rosa, o novembro azul, essas são pautas já definidas pela comissão que a gente vai trabalhar. Mas existem outras questões que precisam ser discutidas. A gente tem algumas visitas para fazer em alguns postos, que a gente tem algumas reclamações e tal da comunidade. Então, a gente quer ver se agora no segundo semestre a gente consegue fazer essas visitas e ver qual é a realidade do que a gente pode colaborar. A gente teve uma reunião bem importante no início do semestre, que a gente visitou o posto de saúde, a unidade básica da Glória, que a gente tem lá uma obra que está para ser iniciada, tem um projeto aprovado de ampliação do posto ou de construção de um novo posto, né? A princípio, de uma construção de uma nova unidade. Pelo que se sabe, mais de um posto, porque tem um investimento do BID aí que está chegando para 11 postos de saúde, então uns para construir, outros para reformar. Então, provavelmente, a gente vai trazer essa pauta novamente para a comissão, para que a gente possa ver em que pé as coisas estão acontecendo, mas o posto Glória é uma demanda que a gente atende também já desde a outra gestão e que a gente quer ver iniciar, né? Porque a gente sabe que tem o projeto, ele está aprovado, tem orçamento, a gente sabe como fazer, já tem local para ser realizado, então é só a gente pressionar para que a gente possa iniciar isso e atender melhor, porque são 3 comunidades, né? A ideia é incorporar outros 2 postos junto com a unidade de saúde Glória, né? Perfeito. Vereadora, palavra à disposição para a senhora também reforçar o convite à sociedade porto-alegrense para acompanhar, né, o trabalho da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui no Legislativo. Agora no mês de julho a gente teve a pauta das hepatites virais também, que é bem importante. O Rotary fez uma proposição para a Secretaria de Saúde para fazer toda a testagem de pacientes até 40 anos em todos os postos de saúde. A gente está conversando, passou o mês de julho, mas a gente está conversando para a gente seguir fazendo essa proposta do Rotary. Então, tem parceiros querendo ajudar a Secretaria e eu acho que isso é muito importante para a gente poder fazer essa construção. Dentro da área da saúde, a gente tem pautas agora para o segundo semestre referentes ao IP, porque o IP é uma pauta do Estado. Mas nós, enquanto comissão, não podemos nos isentar de falar sobre uma questão que pode impactar e muito, né, na nossa saúde municipal. A gente tem hoje mais de 1 milhão de usuários no IP. Como é que faz se o IP fecha as portas? Eu não acredito que isso aconteça, mas como é que se faz? Então, são muitas as pautas.
pedir que as pessoas acompanhem toda terça-feira, às 10 horas da manhã nós temos a comissão, todos são convidados, todos podem participar da Comissão de Saúde, sendo dentro do tema que acho que é relevante, estamos sempre à disposição. Tá certo. E saúde, né, Vereadora? Um tema sempre importante e presente, né, no nosso dia a dia, né? Sim, sempre. Estaremos sempre lutando aí por melhores condições de atendimento, principalmente para o usuário do nosso sistema SUS, que para nós é tão importante que ele se mantenha, se perpetue, porque cada vez nós temos mais pessoas com vulnerabilidade social, sem condições de pagar um plano de saúde e que dependem do sistema SUS. Então o SUS precisa ter fôlego, precisa poder ter condições de atender as pessoas da nossa cidade. Tá certo. Conversei aqui no programa de hoje, fazendo um balanço do primeiro semestre com a presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a vereadora Cláudia Araújo, a quem eu agradeço pela presença. Vereadora, um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Comissão de Saúde. Tá certo. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Mais informações sobre o Legislativo aqui na sua tela, nas nossas redes sociais, também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!